esse tema é muito importante porque o filho fala, não fala, é autismo, não. Essa dúvida, Mari, eu tive quando eu vi que o meu filho parou, ele parou de falar, o Titi parou, foi parando de falar. Então foi assim, é autista, não é? Ah, é algum transtorno. E aí, detalhe, eu também falei depois dos 5 anos. Então, assim, mas é normal, na família já tem casos das pessoas falarem depois dos 5, mas não era. Ir atrás e investigar. Então, esse assunto é muito importante, esse momento para a gente esclarecer dúvidas. E eu queria que você se apresentasse, Mari, falasse um pouquinho de você, para todo mundo saber quem é você. Tá certo. Bom, eu já tenho muitos anos, né, de formada. Eu me formei aqui em Campo Grande, eu sou da primeira turma de fonoaudiologia da UCDB. Então, já são, agora em dezembro a gente faz 26 anos de formada, minha turma. E desde que eu me formei, sempre fui da terapia, da área de linguagem especificamente. Eu fiquei muitos anos também na educação especial, né? Acabou sendo uma coisa assim, logo um tempo depois que eu me formei, vieram muitos casos, muitos pacientes com dificuldade de aprendizagem, que é uma área também dentro da linguagem, né? A linguagem escrita e da leitura. E aí eu fui para o lado da educação, foi quando eu fiz a pós em psicopedagogia, fiz o meu mestrado em educação, e aí eu fiquei muitos anos na educação especial mesmo, que era uma área que eu também gostava, então aprendi muito ali na educação especial, junto com a fonoaudiologia. Então eu falo assim que dá uma noção muito rica para a gente, né? Associar a linguagem com esse processo de aprendizagem da criança. E aí, há uns 6, 7 anos, mais ou menos, eu estou só dedicada à fonoaudiologia mesmo. E aí, dentro desse processo, eu voltei a estudar a parte de áudio, que tem total relação com a linguagem, né? A parte de audiologia, como é que a audição, ela interfere no processo de desenvolvimento da fala dessa criança. Então, eu tenho agregado muito dentro do meu trabalho também essa questão da audição, para entender todos esses processos, né? E como eu sempre atendi muito na área da linguagem, todos esses anos, atuar com a criança dentro do espectro foi um caminho muito natural, né? Porque a gente, ao contrário do que a gente escuta muito, e é um erro a gente falar assim, não existe fonoaudiólogo ABA, por exemplo, né? Nós somos fonoaudiólogos, nós somos os especialistas em trabalhar com comunicação. E dentro da comunicação está a linguagem oral, a linguagem escrita, né? Então, isso é dentro da nossa competência de atuar. E aí, dentro do espectro, a gente tem que considerar como que ocorre o processo de desenvolvimento da linguagem dessa criança com TEA, né? Que tem um processo diferente, porque está muito relacionado à comunicação social dessa criança, né? Então, a partir do momento, como que ela entende a comunicação? O que significa a fala para essa criança? É diferente da criança típica, né? Que vai entender a comunicação como um processo natural, com uma aquisição que se faz necessária, porque eu preciso, né, falar com o outro para poder adquirir as coisas. A criança com TEA, ela vai ver a comunicação de uma outra forma e ela vai se comunicar de outra forma, né? Então, isso é a grande diferença que a gente vai discutir um pouquinho aqui com relação ao TDL. Então, assim, essa avaliação de linguagem, quando ela é muito bem feita, eu acho que ajuda muito a tirar um pouco dessa angústia dos pais também, né? Porque, por exemplo, você comentou que o seu filho teve um momento em que regrediu nesse processo. Ele vinha num desenvolvimento natural e aí, de repente, regrediu, né? E normalmente isso acontece por volta dos 2 anos, que é o que a gente chama da tal da poda, que todo mundo tem medo dessa poda neurológica, mas ela é muito necessária, né? Ela precisa. O cérebro ele vai recebendo um monte de informação desde que a criança nasce, aliás, desde que ela está dentro do útero, porque ela já escuta dentro da barriga da mãe, e ela já vai recebendo um monte de informação, e aí conforme essa criança ela vai se desenvolvendo, quando chega com 2 anos, o que esse cérebro tem que fazer? Se tornar mais eficiente. Então, a poda vem nesse sentido. Vamos organizar aqui essas construções neurológicas. Só que no caso da criança com TEA, a gente sabe que essa poda ela ocorre, mas não com tanta eficiência, mas de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente vê lá, eu recebo o estímulo e vou criando as conexões entre os neurônios,
quando acontece essa poda, o que ele faz? Ele pega aquele melhor caminho, né? Aquele caminho que pensa em vários caminhos nesse cérebro. Dentro Uhum, dessa poda, os neurônios eles vão percorrer um caminho que seja o mais eficaz, o mais rápido para a informação, né, chegar e o cérebro entender o que precisa. No uhum, caso da criança com TEA, às vezes ele escolhe mais de um caminho, dois, três uhum, caminhos. E aí, a hora que essa informação ela vai caminhar ali, ela tem várias opções. Então, fica um pouco mais lento esse processo. Lento porque tem várias opções, né? Não no sentido de demorar ou de não conseguir. E aí, quando você tem muitas opções de caminho, ele fica, por onde é que eu vou? E às vezes, cada vez que ele tem que chegar naquele local, ele escolhe um caminho diferente. tem que No caso de escolher. uma criança, é. E no caso de uma criança típica, é um caminho só e é ali que ele tem que seguir, sabe? É Uhum, mais ou menos assim para gente entender. Então, não é que a poda ela é uma coisa ruim, porque eu falo porque eu já escutei isso, né? De mães que falaram assim, ai meu Deus, eu queria muito que não acontecesse a poda, eu não queria que não tivesse chegado o tal dos 2 anos, porque fica com essa impressão de que é uma coisa ruim, mas não é, ela é necessária. O que a gente tem que entender? Que no caso da criança com TEA, ela vai ocorrer de uma forma diferente. E aí a gente tem que pensar em uma estimulação diferente dentro desse contexto dessa criança, sabe? Eu acho que isso que é importante. A criança dentro do espectro, ela vai estar sempre dentro do espectro. A sim. gente, enquanto está proporcionando atendimento para essa criança, é dar a melhor qualidade para ela dentro Uhum, daquele sistema que ainda não está preparado para receber essa uhum. criança, né? Então, eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. Eu penso muito nessa questão de não ficar muito focado só na limitação, sabe, Lid? Com De falar certeza. assim, porque a criança com o diagnóstico, às vezes não consegue conquistar isso, aquilo, a gente não sabe. A partir Aquilo do tem que momento que você estimula. dar Ai, um que beijo beijo. gostoso! Dar um beijo, amo, amo. Ele vem assim, ele vem dar um beijo. Eu falo, vou fazer live hoje, Aí ele vem dar um beijo, ver quem que é, aí vê se eu tô com os filhos. Daí depois sai. Tá certo, ele tá vendo se tá tudo certo com você. Que aliás, você tá muito feliz hoje, né? Teve uma conquista com ele que eu vi no Instagram. É, menina, tava falando com a Vivi, tava reunindo. Só que só teve um detalhe: meu esposo chegou em casa e falou: amor, você não ia fazer você não fez um vídeo e tal? Eu falei, não, porque eu não estava presente. Tem detalhe, eu não estava Você presente. não estava presente. Não, porque o meu celular bugou, teve um problema e eu tava no assistente técnico. E aí, só ele arrumou o assistente técnico, arrumou meu celular e tocou. E o que que era? Meu esposo, amor, onde que você tá pra gente te buscar? Não estamos te achando. Falei, mas como assim? Já cortou? E a minha preocupação era, eu preciso arrumar o celular para ir, era nessa rua o barbeiro, né? Para levar lá Aham. pro porque senão ele não fica nem sentado, porque vai cortar o cabelo dele. E aí demorou 13 minutos. 13 minutos. O rapaz arrumou o celular, o que não estava acontecendo, ligar o celular, ele arrumou, tocou o celular, não, vamos embora, já foi. Eu falei, não acredito. Aí eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele, amor, deixa eu te contar. O filho sentou, não precisou de paçoca, porque não tinha paçoca, não Aham. precisou de celular, eu não dei meu celular para ele para assistir o Bita, e ele pegou a maquininha do Thiago para cortar. Ele deixou cortar na maquininha, por isso que foi rápido. Eu nem Olha, acreditei. muito legal, né? Então, assim, e aí eu tenho as fotos, tenho os registros, porque são anos, são 6 anos, e é o mesmo barbeiro. Já saímos de lá sem cortar cabelo por muito choro, né? Então, assim, eu gosto de compartilhar essas pequenas conquistas, assim, pequenas conquistas, porque eu sei o que é levar no barbeiro, não cortar, criança chorar, se Uhum. eu catar piolho para ver que aqueles cabelos enormes, ficar aí meia-noite, falava para o prof dele, prof, eu não aguento mais, 1 hora da manhã olhando para ver se tem piolho naquele cabelo que a gente não consegue cortar. E aí, Uhum. ano passado, Mari, que a gente conseguiu cortar o cabelo dele na tesoura aos poucos, eu vinha podando, aí ele parecia aquele chitãozinho chororó aqui em casa. E aí, então, assim, é um processo, né? É um Sim. processo. Eu gosto de compartilhar esses pequenos detalhes que, para a família típica, é normal, mas só Uhum.
conhecemos famílias atípicas, sabemos como é importante essas pequenas coisas, né? Então, Sim, cortar cabelo, um desfraude, as primeiras palavras, a autonomia, em conseguir é. comer a comida da mãe, da avó, que não come. Então, eu gosto de Uhum. compartilhar essas pequenas conquistas, porque fé e esperança nunca é demais, né? Fé e esperança. Verdade, verdade. E o É, mais importante é você ter esse consolo da autonomia dele, né? Porque é isso com que a gente certeza. tem que buscar. A Com certeza, foi o autonomia. que você falou, né? E assim, é autonomia. Eu falo que os pais eles buscam a felicidade dos filhos. Eu não estou Uhum, falando dele falar, de aprender a ler, escrever, de ir para Harvard, eu não estou falando disso. Eu estou falando da uhum, felicidade, independente de ver uma criança saudável. uhum. Caso a nossa família, dando uma prima, ficar numa UTI por 3 meses, uma bebê. Por 3 meses, eu vi o que era sofrimento de um bebê numa UTI. Então, ver nossos filhos com saúde é o que o pai e a mamãe quer. E autonomia e Sim, felicidade e independência. Então, sim. é nesse foco que a gente tem que ir, né? E buscar as Uhum, alternativas de como conseguir. verdade. Mas eu gostei muito da sua explicação dessa questão dessa faxina, né, que o nosso cérebro faz. Eu gostei muito de porque você falando, eu fui imaginando aqui realmente você parar para pensar qual é o caminho que eu quero seguir ali na comunicação. Isso leva um tempo, Uhum, né? sim. E realmente, quando a gente tem muitas opções, gera dúvidas quando a gente tem muitas opções. Uhum. Então, isso me É lembra. igual quando a gente vê no aplicativo, né? Que você vai colocar lá, você coloca o endereço onde você quer, tem várias opções. Ele vai escolher para você a rota que é a mais rápida, vamos Sim, dizer assim, sim. né? Mas você tem as outras opções. Então, no cérebro dele, é como se ele tivesse acesso a todas elas ao mesmo tempo, né? Então, na criança típica, ele já vai direto naquela que é a rota mais certeira, que vai chegar mais rápido, que não vai ter nenhuma barreira, nada. No caso deles, ele fica assim, mas por qual que eu vou? Ah, eu acho que eu já vou pelo outro caminho. Eu não vou pela rota mais rápida. Ele tem essa opção, Essa vamos opção. dizer assim, São sabe? vários caminhos. É. Mari, quando a família, tá? E eu passei por isso, quando a família, o pai e a mãe, ele Uhum, percebe esse atraso, a criança está ali nos seus 2 anos, passou por esse processo aí, nesse período aí de poda, quando se preocupar realmente, porque tá vendo que o filho não está falando. Nesse período uhum, aí dos dois, quando se preocupar, quando realmente assim deu alerta e até aquela indireta que eu falei, manda indireta aí. uhum. Porque, na verdade, assim, a criança ela vai começar as primeiras palavras por volta de 1 ano. As primeiras palavrinhas ali. Papá, mamã, que a gente já interpreta como papai e mamãe. E aí, conforme ele vai tendo acesso a mais palavras, até a gente vai falar depois dessa questão, que acho que é importante, como estimular, né? Você está conversando com aquela criança, você está dando um modelo de fala para ela. Sim. Então, quanto mais palavras ela escuta, mais palavras ela vai aprender. Então, por volta de 1 ano, já é normal ela ter as primeiras palavrinhas ali. E entre 1 ano e 2 anos, ela tem que ter um aumento de palavras que ela fala. Ela tem que nomear as coisas que tem na casa dela, né? Então, os brinquedos que ela usa, a bola, o pato, o urso, a boneca. Então, ela tem que saber o nome, por mais que ela ainda não consiga falar exatamente aquele nome, mas ela já nomeia aquilo. E aí, por volta de 2 anos, ela já tem que estar construindo uma frase. Então, a criança com 1 ano e meio que não fala nada já é um sinal de alerta, entendeu? Porque com 2 anos é que vai ocorrer essa poda, né? Se Hum. ela já não tem se ela já não conhece muitas palavras, não tem muito vocabulário que a gente fala, Uhum. imagina o que vai acontecer caso tenha essa poda e tenha uma diminuição, uma regressão, né? Acaba perdendo mais ainda as palavras que ela conhece. Por quê? Conforme depois dos 2 anos, ela já vai começar a construir, ela já constrói uma frase, aí ela já vai entendendo como que é a ordem dessa frase, né? Então a gente tem uma noção, por isso que é interessante a questão da linguagem, fazer uma boa avaliação de linguagem, porque a gente não vê só o vocabulário, né? Quantas palavras fala, que maneira que usa essas palavras. A gente tem que ver
que no caso do TDL é a proficiência na nossa língua, né? Então, com 2 anos, a gente já começa a acender um sinal de alerta, Sim. né? E aí, como tanto no TEA quanto no TDL, o diagnóstico é mais para frente, com um pouco mais velho. No caso do TDL, a gente fecha o diagnóstico com 5 anos, que é quando é esperado que você domine a sua língua. Então, você já conhece todas as regras gramaticais, as regras de uso de verbo, de sujeito, não no sentido de escrita, mas na oralidade, na fala. Uhum. Então, eu já Uhum. sei usar um advérbio, usar um adjetivo, quando eu uso, né, quando eu vou qualificar. Então, assim, a criança ela já tem o domínio da língua com 5 anos. Então, no caso do TDL, isso não acontece. A gente fala que o TDL, ele é o estrangeiro da própria língua. Então, é como a gente que vai para um lugar, né, para um país que a gente não domina muito a língua, conhece muito pouco, uma ou outra palavra. Então, imagina você ter que se comunicar ali, você vai ter muita dificuldade. A criança com TDL, ela acontece isso aqui, na, tentando dominar a língua dela, que é a língua portuguesa. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado, e é um desafio, como você falou, quando tem pais que comentam assim, mas eu também demorei para falar. Mas eu Tem esses cheguei... paradigmas, né? Porque não só esses, são vários, mas um deles é cada criança tem seu tempo. E o meu pavor, você falou essa questão da audição, né, Mari? Uhum, Nesse uhum, processo, porque nós tínhamos dois problemas. O primeiro problema é que a gente estava passando pela pandemia, realmente, Thiago não tinha contato com as crianças, trabalhando home office, eu trabalhando, fazendo reunião, eu estava no processo que eu fazia, estava saindo de recrutamento e seleção. Então, era o tempo todo em reunião. Eu só fazia meu trabalho uhum, era reunião todos os dias, toda hora reunião. Como que cuidava de um bebê ao mesmo tempo? Nenhuma babá podia ir na minha casa. Meu esposo, uhum, como? Então não tinha, era a tela, era o celular, não podia babar dentro de casa. Foi um caos. uhum, Abriu a escola, a primeira coisa que eu fiz, a escola particular, eu coloquei ele na escola, justamente para uhum. poder se desenvolver, ter contato com outras crianças. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator é genético. Essa parte genética que eu não sabia. Eu não sabia que estava dentro do espectro autista. Não tinha nem Sim. noção que era autismo. Então eu falei, Uhum, bom, peraí. E eu tinha esse medo, tá? Se eu tive um atraso muito relevante na fala, será que ele pode não ter também? uhum. Esse receio. E aí, quando eu fui procurar a avaliação, que eu vi que ele estava parando de falar de uma oftalmo não. Como que fala, gente? Otorrinolaringologista? Aí, olha aí. Mari, ela pegou e falou: Não, mãe, mas meu menino falou com 5 anos também. É muito... Uhum. Doutora, não, é muito tarde. Não, fique É. tranquilo. Falei: Não, é porque eu tô suspeitando A realmente que ele gente ainda tem isso, não não, não só mas não sei com o o quê. otorrino, mas com alguns pediatras também É, que ainda falam isso. é que ela era uma profissional de muita bagagem, muita experiência. Sim. Era uma Uhum. outro tipo de medicina, era uma outra linguagem que falava. Então, tudo bem, eu entendi ela. Mas você falou, ó, tô suspeitando, por isso que eu quero ver se ele tá escutando, que eu tô chamando, ele não tá, entendeu? Então, assim, Uhum. mas eu fui com aquele coração de mãe que tem alguma coisa estranha. Comecei a estudar sobre transtornos, eu falei, pode ser que seja isso, porque ele não tem todas as características do autismo. Aí Uhum. não precisa ter todas as características, né? E É. E aí vem a outra questão, que tipo de característica também, então assim, era muita né? coisa. Eu acho que ele fala pro meu esposo, eu acho que ele tem algum tipo de transtorno. Eu acho que aí comecei a seguir um monte de fono, acho que é transtorno da linguagem, alguma coisa assim. Falei, acho que não é Uhum. isso, não, porque aí daqui a pouco ele começou a ter um monte de esteropitia, andando na ponta. Aí começou, eu falei, não, ele é, eu tenho certeza. Se a neuro não fechar, eu fecho. Começou a aparecer um monte de coisa. Então, e o que você falou em relação aos marcos, para a gente fechar, os Uhum. marcos são extremamente importantes, porque o outro paradigma é cada criança tem seu tempo. Aí são Uhum. pais, poxa, mas fulano de tal falou, cada criança tem seu tempo, é assim mesmo, demora mesmo. E Uhum. aí muitas mães são taxadas de doida, de louca, de você Uhum. ter coisa onde não tem, autismo é uma Uhum. coisinha. Então, eu sei que é passar por isso, que eu passei Uhum. também. Então, Então, mas aí quando a gente fala dessa questão do tempo, né? Cada criança tem o seu tempo. Tem o sim, seu tempo para vivenciar o processo, mas sim, o processo ele tem os marcos que são importantes. não deixa Então, de se a gente não considerar isso, não,
não tá dentro Sim. da normalidade. Não é uma coisa assim também rígida, né? Tem que estar com 2 anos, não pode ser 2 anos e um mês, ou não pode ser 2 anos e 2 meses, não é isso. Mas Uhum. o marco do desenvolvimento, ele vem tanto da parte de fala quanto da parte de desenvolvimento motor também, né? Porque ele Aham. também é avaliado pelo terapeuta ocupacional, pelo fisioterapeuta, para ver se aquilo está dentro do esperado ou não. Mas a gente precisa disso para entender todo o processo. Ele tem, no caso da fala, ele começa com mais ou menos 1 ano e ele vai terminar de adquirir todos os sons da fala com 6 anos, mais ou menos, Uhum. tá? Mas tem criança que vai com 3, 4 anos adquire um som que ele deveria adquirir lá com 5 anos. Não está errado. Como pode acontecer de adquirir só perto dos 5 anos, sabe? Então, os marcos, eles vão nos dar um direcionamento, mas não é normal falar, não, agora deixa que um dia isso acontece. Não, a gente tem que, é um sinal de alerta que a gente tem que acompanhar e que não é normal, né? Uhum. Porque aí depois, o que que acontece? Quando vem pra gente, aí a criança tá com 4 anos e não fala quase nada. A maior preocupação dos pais, óbvio, é com relação à fala. E aí, quando é que ele vai falar? Qual que é uma das. Sempre vem a angústia, ai, mas eu quero que ele me conte o que aconteceu na escola, né? Eu quero saber se está tudo bem, como é que eu vou saber se ele está recebendo atendimento adequado, se não está acontecendo alguma coisa e ele não consegue me contar. E aí a gente tem que ter também a preocupação de falar, olha, ele até aqui, esse momento, ele está com uma janela, uma lacuna gigante, que a gente não consegue reverter em pouco tempo, Sim. né? Então a gente tem que considerar isso também. Então, Uhum. quanto mais tempo demora para procurar, mais tempo é de intervenção, vamos dizer assim. Porque Uhum. a janela é muito grande, a gente não consegue reverter tão rápido assim. Precisa de tempo, precisa de estimulação, não necessariamente uma estimulação com alta carga de horas, tá? Mas se você tiver uma estimulação de qualidade, tanto na sessão de terapia, principalmente com a parceria dos pais, que eu acho que é isso que é importante, porque não adianta a gente também querer uma quantidade de horas que é extremamente exaustivo para aquela criança, sendo que a gente pode contar com a parceria da família, que também, recebendo a orientação, vai ajudar muito nesse processo de desenvolvimento da fala da criança, porque Uhum. está dentro do dia a dia dela, né? Uhum. É estimular com as coisas que estão acontecendo no dia a dia dela, e aí ela vai adquirindo e ela vai desenvolvendo aquela fala. Porque senão fica uma coisa muito mecânica, né, Lid? A linguagem não é assim, É, né? Ela não se sim, desenvolve desse jeito. você falar, Mari, porque muitas pessoas, principalmente nossos pais, assim, quando está iniciando essa jornada do autismo, não sabe o que é linguagem. Uhum. Não sabe. Acha que é só fala, né? Exato. Então, eu Uhum. acho que seria legal você falar isso pra gente. Quando você fala linguagem, a linguagem. O que é linguagem? Justamente Uhum. porque. Vou falar por experiência, tá? Tá. Eu que falei pra neuro, eu falei, olha, doutora, meu filho precisa, eu preciso que você coloque no laudo dele, e eu desce. Preciso que você coloque linguagem e transtorno do espectro autista. Que eu preciso de uma profissional igual essa, porque eu fui fazer várias especializações. CBI of Miami me ajudou muito, Mayra Gaiato, acompanho Uhum. meninas, me ajudaram muito para entender as especializações, porque foi onde eu entendi que não era só uma graduação em fonoaudiologia, não era só uma graduação, tinha que ter a vivência e experiência, porque é diferente a forma que ele Sim, dá tudo. E aí eu sim. fui entender que quando nós se comunicamos, não é só pela fala, existe uma Uhum. linguagem. Aí eu queria que você explique, eu acho que isso é muito legal explicar o que é É, linguagem. porque a linguagem, ela é a base da comunicação. Então, ela não é só a fala, porque a gente usa muito da linguagem gestual, né? Da linguagem facial, e isso compõe a linguagem também. Então, a linguagem é a maneira como a gente usa a fala, o nosso corpo para se comunicar. Então, eu tenho vontade de passar uma mensagem, né? E isso também, quando a gente vai fazer uma avaliação na criança, é algo que a gente tem que analisar. Ele tem vontade de passar uma mensagem? Ele tem vontade de interagir com outra pessoa? E nessa interação, começar um diálogo na brincadeira, né? Porque a gente fala assim, começar uma conversa. Mas quando você está brincando com a criança,
ela automaticamente ela vai começar uma conversa com você. Você pega um brinquedo que ela goste, uma miniatura, a gente com as crianças pequenas, a gente usa muito miniatura, né? Miniatura de casa, miniatura de alimento, de cozinha, e ali ela vai interagindo, normalmente ela traz a realidade da casa dela, de como que ela vai fazendo as coisas, e conforme você vai brincando e usando o brinquedo, ela vai conversando com você. E aí a gente vai vendo como é que ela faz essa comunicação. Se ela olha para você, se ela não olha. Por que que é importante olhar? Porque a partir do momento que eu olho para você, eu sei a hora que eu tenho que parar de falar e esperar você falar. Porque na sua face vai estar dizendo, ó, opa, agora eu vou esperar um pouquinho porque ela vai falar alguma coisa. Você demonstra de alguma forma. Isso é a base da comunicação. Então, a linguagem é tudo isso. O que que eu quero passar? Quais são as palavras que eu vou escolher? Por isso que a gente tem que ter bastante. A criança tem que conhecer muitas palavras, ter um bom vocabulário. Porque eu tenho uma mensagem que eu quero passar e eu preciso ter um repertório bom para que essa mensagem passe rápido. Então, se eu não tenho muitas palavras, eu vou ficar assim: puxa, mas como que é mesmo? Peraí, eu quero falar tal coisa e ela demora para escolher, né, Uhum. a palavra que ela quer usar. Às vezes, quando a gente faz avaliação, principalmente de vocabulário, muitas vezes a criança ela sabe a função daquele objeto, né? Se ela olha o nome ou se ela vê o próprio objeto, então tem lá uma escova de cabelo. Aí Uhum. ela olha, se ela olhar a foto, se ela olhar, é para pentear o cabelo, né? Eu falei, isso é para pentear o cabelo, mas qual é o nome disso? Então, isso também é importante quando a gente faz a avaliação, porque a gente vai precisar trabalhar essa nomeação com ela, né? E aí, Uhum. quanto mais palavras a gente conhece, melhor é a nossa comunicação. Então, por exemplo, nessa questão da linguagem, eu uso muito as mãos para falar, né? Eu sou descendente de português, não sou de italiano, porque italiano que tem essa coisa de falar muito. Aham. Mas eu preciso disso para me comunicar. É da base da minha comunicação. Então, Sim. isso também é linguagem. Então, no caso da criança dentro do espectro, ela tem muita ou quase nada de linguagem gestual. Então, ela usa muito pouco expressão facial, muito pouco expressão corporal, que é aquela coisa assim, você está brincando com a criança e de repente você está lá, cai o objeto, você, nossa, caiu! Você escutou o barulho? Eu estou me comunicando. Ela não tem necessidade de fazer tudo isso que eu fiz para comunicar. Então, ela não vê necessidade no uso desse tipo de linguagem gestual, né? Então, isso é um indício, ó, realmente pode ser que ela esteja dentro do espectro. Por isso que eu falo que é É, interessante a gente entender como que é a comunicação para ele. É completamente diferente da nossa. e assim, como que foi hoje, né? Como que foi bem, Aham. tudo ótimo. E foi. Eu sei porque eu era assim, né? Então, eu falo que eu fui para a profissão exata. Eu fui trabalhar com pessoas. Eu fui entrevistar pessoas, 10 anos aí trabalhando na área de gestão de pessoas. Eu fui estudar comportamento humano. Então, tudo foi treinado. Fazer entrevista, Uhum. analisar a comunicação verbal e não verbal, principalmente, foi treino. Então, eu falo, tudo é Sim. treinado, tudo é uma forma, olhar no olho. Uhum. Eu tenho baixo contato visual. Eu tenho Uhum. mas aí eu, como hoje eu sei trabalhar isso, né? Então, todo tempo aprimorando o meu contato visual. Uhum. Então, isso é muito importante. Por isso que eu queria que você falasse da linguagem, porque. E uma coisa que você falando me despertou bastante, assim, eu falar. Converse com seu filho, mesmo que ele não. Isso. Porque eu. Mesmo que ele não E, fale. e assim, eu sou mais eu sou comunicativa, mas eu sou bem, né? Bem social. E aí eu falava assim, eu nunca falei tanto na minha vida quando depois eu descobri o diagnóstico do meu filho, que eu precisava Uhum. o tempo todo. Vamos na pracinha? Uhum. Ó o cachorro, olha a árvore, ó o passarinho, Na ó o verdade, você vira o narrador da vida dele, tudo. né? Não, Você e vai narrar tudo. nós falamos e falamos, ó, a mamãe, o papai, o Thiago nem gostou. Inclusive, eu vou escrever um livro, Mari, e aí, uma dos módulos desse livro, dos capítulos, eu vou falar sobre isso. Quando que nós, pais, nós se tornamos os narradores dos nossos filhos quando eles são não verbais ainda. E é o Exatamente. tempo todo falando. Aham. E é até estranho quando a gente vê uma criança da mesma idade falando o tempo todo que a gente não Uhum. está narrando, né? E isso é Uhum.
É loucura pensar que a gente está o tempo todo falando com uma criança, ela não É fala, verdade. É não verdade. olha para o olho às vezes, não tem Uhum, interesse em compartilhar algo com você, mas é uma vivência, uhum, né, das famílias atípicas. É, uhum, eu despertei a minha comunicação depois que eu fui para a escola, mesmo tendo crianças, porque o meu interesse em se comunicar com as pessoas foi através uhum, dos estudos. uhum, Esse que foi o ápice. Foi através uhum, foi eu querer aprender, foi eu querer falar o abecedário e falar com a família. Foi esse o meu ápice, uhum. foi meu despertar. Mas isso acaba Foi sendo a também. Peraí, ele está falhando. Oi, você tá me Voltou, vendo? voltou? Tô te vendo, tô te vendo. Tá. Essa questão da escola, ela é muito importante também. É legal você trazer o assunto, porque, como você mesmo falou, a tua realidade, o teu filho é uma criança que nasceu na pandemia, né? E como muitas outras também, que tiveram que ficar isoladas, então ficou muitas vezes os pais ali em home office, como você falou, sem ter muita condição de dar tanta atenção assim naquele momento, porque também estava trabalhando, apesar de estar ali no mesmo espaço, mas estava Sim, trabalhando. Então, a criança, ela acabou não tendo contato com outras crianças da mesma idade durante muito tempo. Então, todo esse processo, às vezes a criança com um ano e meio, 2 anos ainda não estava convivendo com outras crianças. E aí, quando ela vai para a escola, ela precisa se comunicar para ela poder interagir com os outros, para ela poder compartilhar um brinquedo, para ela poder compartilhar um espaço. Ela está sentada ali na mesa, outra criança chega, né? Para poder interagir com a professora, com as outras pessoas ali da escola. Então, isso é uma coisa assim que a gente acaba orientando muitos pais também. Porque até hoje é normal. Às vezes a criança chega com 2 anos, 2 anos e pouco e ainda não frequenta a escola sim. por opção da família, né? E aí cabe a gente também orientar, olha, é importante nesse processo ele ter contato com outras crianças da mesma idade, porque às vezes também a criança não tem primos, não tem familiares da mesma idade, né, para interagir. E aí faz muita, mas muita diferença quando vai para a escola. E a gente vê que faz um boom mesmo, né, nessa questão da fala, porque ele está em contato com outras crianças, ele tem que se fazer entender. Então, acaba ajudando muito. Então, essa tua fala de falar assim, "Ah, ali eu vi o sentido da comunicação, mas é isso mesmo que acontece, né? De É. ver o sentido do porquê que eu falo. Porque, às vezes, a outra coisa que acontece também, que vem para o consultório, primeira coisa, quando a gente pergunta assim, ele não fala, mas como que ele se comunica? Como que você É. sabe o que ele quer? Ah, não, ele puxa pela minha mão. Ah, ele aponta o dedo. E você faz assim que ele aponta, assim que ele te leva até o lugar? Faço. Então, para que ele vai falar também? Que Vai sentido precisar, né? ele vai dar na fala se ele não precisa? Porque Nem precisa. a primeira etapa da linguagem, quando a gente vê as funções de linguagem, a primeira é ele conseguir aquilo que ele quer. Manutenção de sobrevivência, vamos dizer assim, Uhum, né? uhum. Então, ele quer comer, ou ele quer que troque a fralda, está incomodado, ele vai, de alguma forma, se comunicar para se fazer entender. Se eu uso o gesto e associação, então ele se isola porque ele não, né, ele não vê necessidade na interação, né? E até quando a gente está vendo assim a criança com TDL, ela quer brincar, ela quer interagir com você, sabe? Ela Uhum. fica mais receosa porque ela tem essa dificuldade com relação ao vocabulário. No caso do TEA, não. No caso, e é muito interessante, né? Porque a gente, assim, fono de linguagem, eu vou para o chão com as crianças, né? Então eu brinco, eu espalho os brinquedos, eu entro dentro, tento entrar dentro do mundo de brincadeira deles. E essa Que é uma é outra extremamente. dificuldade que é da criança com TEA. Eles não têm esse mundo imaginário, né? É, é difícil acessar, né? Tem uma fala de uma mãe Isso. que veio que ela é mãe, a Meire, ela é mãe de dois autistas, eles são gêmeos. Ela fala que Uhum. o negócio é você brincar com uma pessoa, com uma criança que gosta de brincar.
Isso. Outra coisa é você ensinar o seu filho a querer Ah, brincar. exato. Gente, melhor, Mari, o meu menino, o Titi, eu joguei bola, futsal até os 16 anos, 15, 16 anos. Primeira coisa que eu comprei, adivinha, foi futebol. Foi uma bola pro meu Lógico, né? filho, né? Corintiana roxa. Nem olhava pra bola, eu falava, como assim, né? E ele Uhum, nunca foi realmente, porque tem a questão motor, né? Ele nunca foi realmente de chutar a bola. Ele pegava e jogava pra mim chutar. Eu falei, mas uhum, por que ele não chuta, né? E aí, recentemente, há uns 2, 3 meses atrás, ele começou a não chutar bola. Que em casa nem tem mais bola. Ele começou a chutar garrafa PET na rua, que a gente caminha muito, faz atividade. aham, Gente, eu achei impressionante, porque aí ele é ambidestro, ele pega tudo com os dois lados. Ele chuta com os dois pés. E fica, e uhum. chuta, e joga para mim. Aí ele começou a jogar para mim. Aí jogava pro cachorro, pro nosso labrador. Eu falei, gente, ele tá chutando como se fosse a bola. Aí É, ele foi andando e foi. E foi o máximo. E sim. ele chuta muito bem. Eu falei, será que a gente tem um Messi aqui em casa e a gente não tá sabendo? Chuta muito bem, com os dois pés, garrafa de PET. Na rua, que ele Uhum, vê na rua assim, garrafa de PET, tudo que dá para chutar na rua, ele chuta. E chuta muito uhum, bem. Então tem uhum. essa questão motora. Mas, curiosidade, então teria como fechar diagnóstico TEA e TDL? Ou Não, não? Não, não, né? eles não coexistem. Ou é um ou é outro. Só que a gente Uhum. sabe que, por exemplo, no caso do TDL, ele tem uma incidência muito maior do que o TEA. Então, Sério? sério, muito maior do que o TEA. 7,5 vezes maior. Só que, e aí por isso que é Nossa. importante a gente falar sobre o TDL, porque assim, ele pode ser muito confundido com o TEA. Porque ele também vai ter essa dificuldade de interação social, né? Ele vai ter uma dificuldade assim de organizar a fala dele. Então ele não vai querer interagir muito por conta disso. Ele tem uma linguagem não verbal, como eu falei, mais pobre. Ela desenvolve um pouco mais tarde e não é muito rico como numa criança num desenvolvimento normal, e aí às vezes isso chama atenção. Então, sempre que eu converso com os pais e vou fechar um diagnóstico depois de fazer a avaliação de linguagem, eu sempre uso como critério o DSM, né? Que o Sim. DSM ele vai direcionar para o diagnóstico dos transtornos mentais. E aí, quando você vê lá no DSM, tem lá os critérios. Agora, no atual CID-11, que vem falar do TDL, né, especificamente. Uhum. Então, no DSM não fala do transtorno de desenvolvimento de linguagem, mas ele fala do TEA. E aí Uhum. ele vai colocar os critérios, né? Então, para a Uhum. gente poder fechar o critério, o diagnóstico de TEA, essa criança ela tem que ter os 3 critérios As. Os critérios As, eles estão relacionados à questão da comunicação social. Então, é a criança que tem dificuldade para estabelecer um diálogo numa conversa, que é o que a gente fala de troca de turno, né? Então, desde pequenininho, quando você está lá, o bebê você está conversando com o bebê, ele começa a fazer aqueles barulhos, o balbucio que a gente fala, né? Ah, gu, 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 gu. Ele começa a brincar. E aí você vê o pai interagindo com ele. Tem vários vídeos na internet que a gente acessa e que vê. Uhum. E aí ele fica parado, assim, aí quando o pai fica calado, ele começa a balbuciar. Isso é troca de turno. Troca de E ele turno. aprende já, bem novinho, que a hora que eu paro de fazer o barulho, a outra pessoa começa também a fazer som. Então ele Sim. vai aprendendo que tem a hora dele e tem a hora da outra pessoa, né? A criança com TEA, ela não se interessa pela troca de turno, porque a comunicação dela é completamente diferente, essa interação ela não existe, A né? forma de interagir, Então né? isso é um critério dentro do critério A. O outro é a linguagem não verbal, que Uhum. é muito pouco, a criança com TEA não tem. Uhum. E no último é o interesse de interagir com outras pessoas, que também o TEA não vê. Né? Quantas vezes eu já Muito comecei baixo. a atender, é como se você não estivesse ali. Né? É aquilo que você falou, você tem que descobrir como chegar
naquela criança e acessar aquela criança. Porque até você estabelecer o vínculo, é como se você não estivesse, você não existe para ela, Uhum, uhum. né? E tá tudo certo, faz parte do processo dela. Então, esses são os critérios A. Só que a maioria, aí você vai para os critérios B. Quando você pega o critério B, que está lá dentro do DSM, entra o que eu falo assim, que a gente tem que tomar mais cuidado, são as estereotipias, que pode estar no TEA, como em qualquer outra pessoa, né? Eu falo assim, quando eu vou conversar, principalmente quando eu vou em escola para falar com o professor, eu falo assim, gente, estereotipia é uma regulagem, é uma autorregulação da pessoa, né? Então, às vezes você está sentado, você não começa a bater o pé, a mexer a perna, isso é uma estereotipia. Você está se Nossa, regulando, bom, mas eu tô, né? Mas né? mas bom, meu esposo não é T, meu esposo é TDAH. É, Ele o tem TDAH ele autorregulagem. pode ter. Então, Ele tem autorregulagem. esses critérios B, eles não são exclusivos do TEA, Sim. sabe? Uhum. Mas são os que mais chamam a atenção para a possibilidade de ser TEA. Então, por isso que eu falo assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Estereotipia, rigidez cognitiva, sempre Uhum. fazer as coisas do mesmo jeito, não é Uhum. exclusivo do TEA. Hiperfoco não é exclusivo do TEA, Uhum. Uhum. sabe? Está dentro do critério B. É, hipersensibilidade ou uma sensibilidade reduzida para questões sensoriais, então a Tem questão do, transtorno, processamento do, sensorial do isso. Então, o som muito intenso não é exclusivo do TEA, pode estar relacionado a outros transtornos também, e também. são os que mais chamam a atenção, né? Porque aí você fala assim, por isso que conversando com o pai, eu sou muito criteriosa e eu falo assim, olha, o TDL a gente fecha o diagnóstico com 5 anos. Mas tem algumas coisas que a gente já pode eliminar não sendo TEA. Então, por exemplo, se eu tenho lá os 3 critérios A, que são esses que eu te falei, vem uma criança, eu vou brincar com ela. E ela tem uma linguagem gestual muito boa, mas ela não fala muito, ela não interage demais, ela não estabelece muito contato visual. Mas se ela me demonstra uma linguagem gestual boa, eu não posso classificar como TEA. Você entendeu? Uhum. Porque tirou um dos critérios A. E eu falo assim, gente, a criança está se comunicando. Até esse tempo atrás eu avaliei um menino que está com atraso, e aí eu sentada com ele, eu gosto muito de história infantil, né? De pegar o livro, e aí eu virava o livro e contava a história, ele olhava para mim e ele sorria, né? E com suspeita de ser Autismo. TEA. Mas aí eu contava para ele, aí eu derrubava o brinquedo, ele olhava, e eu fazia assim, caiu. Ele olhava para mim e dava risada. Isso é uma comunicação não verbal. Como que Total, eu né? posso dizer que ele está dentro do espectro? Ele não está, entendeu? Ele Apesar dele falar interagindo. muito pouco, apesar dele ter estereotipias. Então, é um cuidado. Aí eu conversei com a mãe, uma mãe que está nesse processo de angústia, né, de fechar o diagnóstico, por conta da idade ainda não conseguiu fechar. Mas eu falei para ela, eu falei, olha, eu não fecharia o diagnóstico de TEA, eu não posso fechar TDL. Mas ele tem uma alteração de linguagem porque ele ainda não fala. Fala Uhum. muito, muito E quantos, pouco. quantos anos? Ele está com 2 anos e 3 meses, se eu não me 2 anos engano. É, pequenininho. bem pequenininho. Mas eu não posso fechar como TEA. Apesar de todos os indícios estarem dizendo, de você ter, né? Já teve médico que falou que seria esse diagnóstico, mas depois que eu apliquei um dos protocolos e. Porque aí, quando você aplica o protocolo e você vê os critérios de referência também, porque eu acho que é isso que é importante, a gente não pode ficar só no eu acho que não é. Sim. Ah, eu Então, a gente acho. tem, assim, os protocolos, de acordo com a idade da criança, os protocolos que a gente pode aplicar, principalmente na criança não verbal ainda. E aí, a partir dali, a gente consegue fazer essa análise, né? Eu acho. Mas eu E, sempre pontuo isso, essa comunicação não gestual. Se ele tem uma comunicação não verbal boa, eu acho arriscado fechar o diagnóstico de TEA. por isso que é importante, Mari, que eu recomendo para todos os pais. Vai estudar, vai conhecer quais são esses marcos, até para ajudar o profissional na hora de fechar o diagnóstico. Ah, ó, mas ele não fez isso aqui na sessão, mas em casa ele está fazendo isso.
Ó, mesmo a gente dando tudo isso para ele em casa, fazendo atividade, eu lembro, antes mesmo de fechar o diagnóstico, eu fazia assim, aprendi com uma fono. Acho que era o curso Fala Fono. Não lembro, um curso que eu fiz assim, com uma fono, esqueci o nome dela. E aí eu pegava no dia 1 hora para brincar tapetinho. Tapetinho, brincava 1 hora, assim, e fazia. Uhum. Brincava, fazia essas. Como que fala? Essas. As Carrinho. onomatopeias, né? Isso. E aí fazia com ele carrinho, comidinha, fazia. E aí eu, na hora de fechar o diagnóstico, isso aqui ele não tá fazendo. Já tentei isso, ficou 1 hora no tapetinho fazendo. Eu peguei uma caixa, um baú que ele Uhum. ganhou no aniversário de 1 aninho e coloquei na sala. Eu falei, aqui vai ser da gente brincar, né? Fazer estimulação. E aí peguei um tapete e a gente brincava na sala. Então era 1 hora por dia, assim, ó, já para estimular, já para o que eu estava aprendendo no curso eu estava fazendo. Então eu Sim, levava essa informação para o profissional. Então foi sim. muito mais fácil. Então, assim, não foi um fechamento de diagnóstico com dúvidas. Ah, é dúvida. Não. Aham, Porque aham. ficou mais fácil até para profissional na hora que eu fui falando, ó, isso aqui realmente ele não faz. Ele não fez aquilo, Uhum. mas tá em casa ele não faz, né? E eu acho que é importante também o que você trouxe de comentar com o profissional o que você consegue fazer com ele em casa. Porque às Sim, vezes também, ali, óbvio que ele está num ambiente completamente diferente, diferente. né? Então, a gente sabe que a gente se comporta de maneira diferente quando a gente não No está na nossa ambiente. casa, né? Num ambiente diferente. Então, é importante também. Às vezes eu peço para os pais, olha, me mostra um vídeo, às vezes até o pai chega e fala, olha só, nesse vídeo aqui, tá vendo? Ele fez isso, ele fez aquilo. Então a gente já tem uma noção, porque às vezes, até durante a aplicação de protocolo, você pode ser que aquele dia ele não estava muito bem. Então a gente também Uhum. não pode ter essa rigidez. Sabe, tem que conversar com os pais. Eu acho que no caso do atraso de linguagem, é, não são sessões rápidas, né? Você não fecha com poucas sessões, porque você precisa criar o vínculo, você tem que ver o que a criança faz. Às vezes, um dia ela brinca de uma forma com aquilo que você oferece, numa outra vez ela vai brincar diferente. Então, a gente tem que ter vários encontros para poder realmente entender como é que aquela criança funciona, principalmente se ela é não verbal, né? Uhum. Porque aí você tem que criar o vínculo, ela tem que sentir segurança em você, ela tem que gostar de estar ali com você, né? E aí, às vezes, até eu falo que eu dou aula no curso de fonoaudiologia aqui da UEMS, né? E aí Ah, eu que legal. conversando com os alunos, e eu falo assim, gente, a gente tem que ter muita consciência dessa questão de criar o vínculo, né? Com certeza. E às vezes pode acontecer de você não conseguir criar. Sim. Pode acontecer, entendeu? Uhum. E aí, nesses casos, a gente tem que reconhecer e falar para os pais. Falar, olha, eu tentei, infelizmente eu não consegui construir esse vínculo, né? E eu acho que seria importante você procurar um outro profissional, porque se não tiver vínculo, não constrói nada, você não consegue avançar, sabe? E a gente Com não pode ter certeza. receio disso, porque isso não é uma questão de incompetência, Não. mas é de você estabelecer, de saber como criar o vínculo com aquela criança. Pode acontecer, entendeu? Mário, ó, eu tenho um caso, né? Que acontece? Foi na área de fonologia. Uhum. O Titi, o que eu percebi? Excelente profissional, excelente, excelente. Tanto que eu tenho amigos que até hoje fazem acompanhamento com o menino, os meninos fazem acompanhamento com ela. E eu cheguei e falei pro meu esposo, amor, não tá dando certo. Titi não tá gostando. E assim, Uhum. bateu a agenda, bateu o horário, bateu tudo para nós. Ixi, é uma maravilha. Bateu, encaixou com tudo, lindo, maravilhoso. Só que o Thiago não foi para ele. E Uhum. aí, não tem a ver com competência, não tem a ver com currículo, não tem a ver com engajamento, nada. Foi a Uhum. questão. Só que, até hoje, eu percebo que, assim, o que eu senti da profissional quando eu conversei, ela não aceitou muito bem.
Ela não Uhum. aceitou muito bem. Mas foi uma questão do vínculo. E às vezes nós, pais, temos o vínculo com o profissional, só que os nossos filhos não Não têm. tem. Não tem. E aí, Uhum. nesse momento, exigiu muita maturidade da minha parte entender isso, que mesmo encaixando, foi período de intervenção bem, bastante, intervenção, bastante horas, nós conseguimos, que a gente sabe que quase não tem fono em Campo Grande, né? Tá É, escasso e é. profissional. Deu certo. Só que a gente decidiu, inclusive, parar naquele momento para conseguir uma outra profissional que bateu o horário, Uhum. porque aí a gente sabia que ali naquele lugar ele já tinha contato, estava tendo contato com uma outra profissional e deu certo. Tanto que deu Uhum. certo. Foi melhor a gente Uhum. dar uma pausa ali de alguns meses para conseguir com a outra profissional que ele já estava tendo contato, porque era da clínica que ele frequentava, e deu certo o vínculo. Então, Uhum. inclusive, Mari, já deixo aqui um recado que eu, como mãe, falo. Quando alguma mãe vem me perguntar, Lite, qual que é a melhor profissional para fulano de tal? Qual que é a melhor fono? Qual que é a melhor TO? Qual que é a melhor psiconutricista? Qual que é a melhor física? Que sabe que eu conheço Um muitos monte. profissionais, Uhum. né? Qual que é a melhor que você indica? A melhor que o seu filho decidir. Como assim? Leva ele para conhecer. Vê o que ele Uhum. gosta. Ah, Uhum. gostou? Ele foi, gostou? Ele achou legal o espaço? Como que foi? Vê o que ele gosta. Porque eu também sou professora e falo assim, Mari, não tem nenhum certificado, não tem nenhum diploma que substitui o amor. O conhecimento teórico é muito importante, mas o vínculo, o Uhum. amor, aquele laço é muito maior. Eu sei porque eu tenho excelentes profissionais que não têm nenhuma formação e ensinou tanto para o Tiago, Uhum. tanto para o estagiário, AT, estagiário assim que foi fenomenal na vida do meu filho. Então, Uhum. até que estava tendo até pouco suporte de conhecimento de profissionais acima, que foi muito bom para o meu filho. E ele Uhum. amava brincar, amava brincar. Então, é muito importante isso. Isso que você falou do vínculo é muito importante. E esses novos profissionais saberem disso, né? Porque uma hora é teoria, né? É importante Uma hora saber e reconhecer isso, com né? E a certeza. gente tem que ter noção e falar, olha, tentei de tudo quanto é forma e infelizmente não aconteceu, né? E reconhecer, e é legal também de você ter esse posicionamento, né? Também, enquanto mãe, de ter essa preocupação, de perceber que não estava legal e tal, e entender aquele momento para o teu filho. A gente tem também que compreender isso no processo. Sim, eu decidi, meu esposo, falei, ó, vou tomar decisão, você tá junto comigo? Eu acredito em você porque você estuda e você é mãe dele. Então, assim, instinto de mãe é outra coisa, né? Mãe Uhum. tem materno e tem que saber ouvir ele. Mari, caminhando para os finais, para a gente, pergunta aqui que tem, né? Como estimular essa criança, como estimular o meu filho que está com atraso já nessa Uhum. fala em casa? O que você deixaria de dicas assim primordiais assim para esse Eu pai? acho que o importante é você usar as palavras corretamente. Por que eu falo isso? Evitar de dar apelidos para os objetos, então chamar os objetos pelo nome deles mesmo, Sim. né? Isso é muito importante. Evitar de usar os nomes assim no diminutivo, falar Uhum. só carrinho, aviãozinho, ursinho. Não, ele tem que saber o nome correto dos objetos. Isso é uma coisa que eu sempre chamei a atenção ao longo de todo esse tempo, né, de experiência, porque Uhum. assim, é bonitinho para a família ver o filho, às vezes, falando, trocando algumas coisas, às vezes tem que tomar o cuidado para a família não incentivar aquilo, mas se ele está nesse processo de aquisição de fala, é sempre dar um modelo correto de Modelo. fala, Uhum. sabe? Uhum. E conversar muito com essa criança, proporcionar para ela esses momentos. Não precisa ser só no brincar. Você está dando banho na criança, você está dando comida. Olha o que a gente, olha o que eu trouxe hoje. Olha o que tem de almoço. Vamos ver a carne, o arroz, o feijão que você gosta. Então, dá nome a tudo aquilo. Tá dando banho na criança. Vamos lavar o seu cabelo. Vamos usar o shampoo. Uhum. Olha, o shampoo tá cheiroso. Então, você vai dando mais opções de palavras para essa criança
e dar essa atenção. Não precisa ser em quantidade. Isso é uma outra coisa que a gente tem que falar. Parece clichê, né? Ah, eu tenho que me preocupar com a qualidade, mas é verdade. Um pouco que você consegue dar de atenção real mesmo para aquela criança e conversar com ela já é muito. Porque, como eu falei, a gente É, está ali no contato com a criança, você fica 2, 3 vezes na semana com ela, né? As minhas sessões duram de 50 a 60 minutos, mais ou menos, no máximo. sim. Então, acaba não sendo muito tempo perto do que vocês, a família, fica com ela. 24 horas dia. O tempo todo. Então, você tem que estar dando estímulo, né? Carregar essa criança com fala, com uma fala de qualidade, né? De contar uma história, ou se está assistindo algum programa, alguma coisa que ela gosta, criança mais velha que já gosta de algum desenho, imitar aquele personagem para ela ver a diferença de tom de voz, né? Uhum. Ou então tá você e o pai conversando com a criança, o pai está em outro cômodo, chamar o pai responder. Então, ela vai tendo esses estímulos e ela vai se interessando pela comunicação. Eu acho que o mais importante é ter essa preocupação de fala de qualidade com essa criança. Fala de qualidade. A questão do a presença, a presença é muito importante com o nosso filho. E É. quando você falou da qualidade ali, vai de encontro a uma questão que é da culpa dos pais. Ah, a culpa, não tenho tempo, não sei o quê. Mas quando a gente está, o pouco tempo que nós temos presente ali, agora mesmo, Uhum. o pai dele está lá no pula-pula. A gente tem um pula-pula gigante aqui em casa. E foi uma benção eu só comprar para o meu filho. Uma benção esse pula-pula, ele ama. A gente brinca que ele é o atleta olímpico nosso. E aí, quando ele chega, uma das primeiras coisas que ele começou a fazer, Mari, com o pula-pula, foi chamar a gente, papai, para Uhum. ver o pulo que ele estava fazendo. Então, deu função ali para uma coisa que ele gosta, que é o movimento, e chamou o pai dele para ver. Uhum. Mas o que eu queria falar? Ah, tá. E é essa questão da presença. E quando a gente está presente, eu falo, tem 30 minutos, tem 40, mas seja presente, reserva aquele horário, sai do Sim, celular, tira o foco de outras isso. coisas e brinca com seu filho. Eu faço um exercício de levar o Thiago aos lugares. Então, eu levo na loja, na farmácia, na padaria, no mercado, em todos, sorveteria, em todos os lugares. E vou falando, Uhum. vou conversando. Isso é muito legal. E levar os nossos filhos nos lugares. Até porque Sim. desenvolve independência, atravessar a rua, perigo, é muita coisa. Só que a gente tem que participar ativamente, né, disso tudo. Uhum. E Uhum. Mari, mas assim, eu acredito que foi incrível, assim, depois a gente monta, até dá, quando é uma live em sequência a outra, até dá erro depois para as pessoas entrarem, porque Ah, lá entendi. no Instagram fica duas lives e dá bug, Entendi. né? Mas assim, Entendi. eu acho que tudo que você falou foi muito, muito claro, foi muito enriquecedor e na linguagem acessível para nós pais e para quem está recebendo o diagnóstico do Ai, filho, que bom, entender que bom. esse universo. É isso que às vezes eu fico aqui desse lado até para, como fala, para simplificar e falar o nosso diálogo aqui materno de mãe, de pai. Uhum. Mari, para a gente finalizar, eu queria que você falasse alguma coisa que você não falou, tá? Acrescentar alguma coisa que você gostaria de acrescentar e já fazer uma pergunta na sequência. Eu Hum. faço pergunta a todo mundo que vem aqui, para todo profissional que vem, que traz informação, traz conhecimento. Esse é o nosso propósito aqui de acolher, trazer informação digna, assim, de bastante conhecimento, porque foi nessas lives esse conhecimento que me ajudou muito com meu filho. Então, aqui Uhum. eu tento trazer voz para profissionais e também para famílias atípicas em relação ao conhecimento para ajudar os seus filhos. Então, a gente acolhe, a gente transforma vidas. Então, são várias coisas que a gente quer nessa transformação desse mundo, esse mundo atípico. E a Uhum. pergunta é: se você pudesse construir o seu mundo, o mundo da Mari, o que Uhum. teria nesse mundo? Que coisa teria? O que algo teria nesse mundo? Ou uma palavra, um adjetivo? O que teria nesse mundo? Um mundo que poderia ser para você, que você vai deixar para sua família, ou até um mundo que você queria agora, que fosse transformado agora, que você acha que todo mundo está precisando desse mundo? Eu acho que é um mundo com acesso. Acesso de verdade, sabe? De você ter.
acesso a uma terapia de qualidade, de você ter acesso a uma escola que realmente te entenda enquanto sujeito divergente, né? Porque eu acho assim, uma coisa que eu vejo que a gente até não chegou de comentar, que agora a gente está vivenciando muitos adultos dentro do espectro chegando na universidade, né? Sim. Uhum. Chegando em outros espaços que até então a gente via só lá na educação infantil, no ensino inicial, e agora eles estão tendo voz dentro da universidade, Mercado de trabalho. no mercado de trabalho. Então a gente vê esse mercado tendo que dar esse acesso a esse profissional, né? E pensar na potencialidade desse profissional. Então, quando a gente pensa nessa questão do acesso, é entender a funcionalidade dele, como é que esse sujeito funciona. Então, eu não posso colocar ele numa caixinha quadrada que a gente estava acostumado a fazer, Aham, aham, né? aham. Então, por isso que eu falo assim, na questão do potencial desse sujeito. Quando a gente pensa na potencialidade, a gente garante acesso. Porque aí você sabe que ele é capaz de muitas coisas. Então, eu vou adequar o acesso a isso que ele é capaz, e não na limitação dele. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que se eu fosse pensar num mundo meu, seria esse acesso a partir da potencialidade de cada pessoa. E esquecer essa questão da limitação. Porque Potencialidade. não agrega, não pensa nos sujeitos que são diferentes, né? Sim. A gente tem essa diversidade de pessoas muito antes de existir o TEA. Muito antes disso, Sim, né? sim, com certeza. Então, ele veio para... Porque ele vem com uma diferença que é muito gritante para nós, normais, né? Ou normotípicos. Eu não gosto dessas nomenclaturas, sabe? Mas é o que a gente tem que falar Neurodivergentes desses neurodivergentes, porque na verdade somos todos sujeitos que funcionam de maneiras de maneiras diferentes. diferentes. Então a gente Sim, tem que ter uma sociedade que consiga compreender essas divergências e respeitar, né? Eu acho que isso que é o mais importante. eu cheguei a conviver, como eu era da área de gestão de pessoas, né? No último ano trabalhando na empresa, eu trabalhava na área de atração e talentos. Então, eu era do time que ajudava a construir processos seletivos para pessoas também neurodivergentes. Então, o recrutamento de seleção, como falar, como se comportar, de ajuda, suporte, porque, inclusive, nós estávamos na área da empresa de tecnologia, a maioria ali dos jovens eram autistas, TDAH, então tinha Uhum. essas limitações, algumas dificuldades na comunicação, e com um currículo enorme, assim, fantástico. Uhum. Mas bacana e interessante esse ponto de vista em relação ao acesso, né? Bacana que você falar pra Porque gente. você vê, há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar no Senac, né, na educação profissional. No Sim. momento, assim, que eu tinha que acompanhar os alunos que estavam chegando no ensino profissionalizante, que Uhum, eram da educação especial, e que vinham assim, o que que eu faço agora com esse sujeito que está chegando no ensino profissionalizante? uhum, E aí, naquele momento, eu tive a oportunidade de ter contato com profissionais da área do Ministério do Trabalho, né, que vêm falando da questão da legislação, de que as empresas elas têm que ter uma porcentagem de profissionais, né, é, dentro dessa definição de deficiência. E aí, o que que eles queriam? Um acesso real. E não assim, eu vou lá, mas eu sou subestimado por conta do sim. meu diagnóstico. E E acontece aí, muito, muito. E muito. aí oferece um cargo, uma função que não considere nada a potencialidade daquele sujeito, Sim. que Uhum. vai estar vinculado ao diagnóstico e que isso não. Mari, mas assim, eu vou falar para você, eu sempre fui uma ativista em tudo, onde eu estava, eu era uma ativista. Então, eu rasgava o verbo, ainda mais trabalhando na área de gestão de pessoas, rasgava o Uhum. verbo, ó, você pode parar de chamar as pessoas, tudo PCD, é o nome da pessoa, queria chamar de PCD, não é Uhum. PCD. Não vem querendo colocar a obrigatoriedade de crachazinho com girassol, tem que perguntar para a pessoa se ela quer ou não. Se Então, ela assim, quer. eu era assim, eu rasgava o verbo e falava, ó, tem que ser assim, tem que mudar, não tem como contratar pessoas a gente está preparado para conversar, ou o gestor, porque a gente atuava também na questão de gênero também. Então, assim, vocês querem só para rotular que é uma empresa diversa, mas na verdade não tem nada de diversa. Uhum. Então a gente tem várias frentes aí para trabalhar.
O que é importante, graças a Deus aqui eu estou vendo em Campo Grande muito forte, pais ativistas que Sim, brigam, que vão sim. atrás. E eu convido aqui também para fazer live conosco, porque se cada pai, cada mãe assume compromisso em uma área, então essa questão Uhum, do trabalho, nós estamos uhum, presentes no LinkedIn justamente levantando essa causa sobre a diversidade dentro das empresas. Porque sim. é muito importante, eu sei como é importante, não é só por uma taxa de uma questão obrigatoriedade, né, na legislação, mas sim Uhum, para. Porque todos nós precisamos de um mundo, de uma sociedade, de uma empresa diversa. sim, Então, quanto mais pais, quanto mais profissionais dividir conhecimento, compartilhar, ajudar outras frentes, mais nós teremos, acho que, camadas com mais acessos sim, para as pessoas, né? sim. E aí o pai e a mãe, que foi o nosso caso, meu Deus, esposo, encontramos propósito na nossa vida. Foi através do Uhum, autismo, né? uhum, E por isso que, inclusive, a gente tem uma assessoria de marketing e vendas para profissionais atípicos, somente uhum. atípicos. E se você tivesse a oportunidade de falar para todas as pessoas através do celular, da TV, TV, eu quase não, o povo não ouve, TV, celular, rádio, qualquer coisa, anúncio, uma mensagem, qual seria a mensagem da Mari? Que todas as pessoas pudessem ouvir, uma frase. Qual seria a sua principal frase? Não desista de lutar pelos direitos do seu filho, sabe? Independente de qualquer coisa que você escute de qualquer profissional. Ele tem um grande potencial de ser um grande sujeito, sabe? Então, não desista de lutar pelos direitos que ele tem, enquanto sujeito, enquanto pessoa, mesmo sendo diferente, é diferente para quem, né? E essa Uhum. diferença faz o quê? Gera o quê para a pessoa? Então, eu acho que é isso que é importante. Eu acho que é vem dos. Na verdade, a construção, até mesmo dentro da educação especial, vem de pais que querem o melhor para os seus filhos, Sim, né? você não Então, teria. então tudo, e infelizmente nunca os pais nunca puderam depender do Estado enquanto governo para conquistar as coisas. Então eles que correm atrás. Então tem que ter voz mesmo e garantir que esses filhos sejam entendidos e que porque eles também vão ser pais em algum momento, Sim. sabe? Então eles têm que saber lutar pelos direitos deles, ter essa voz, porque eles também vão ter que fazer isso pelos filhos, enquanto pais, né? Porque eles também não podem ser depois, quando eles forem pais, eles não podem ser vistos de maneira diferente com os filhos deles chegando na escola, Uhum. entendeu? Uhum. Então a gente tem que pensar nisso. Eu acho que o grande diferencial de vocês, pais, é ter esse poder que vocês têm de lutar por eles, porque vocês veem como seus filhos são, Uhum. entendeu? Sim. É. Infelizmente, vocês têm que gritar para a sociedade, falar, ó, vejam eles como eu estou vendo. Infelizmente, Uhum. vocês têm que fazer isso. Mas Sim. não pode desistir dessa luta, sabe? Sim. Constante. É constante. É constante. Mari, sucesso profissional para você. O que é? O seu sucesso profissional, como fonoaudióloga, como especialista, como professora. Ai, para mim é dar qualidade de vida para os meus pacientes, sabe? Garantir, se isso é através da comunicação, se isso é através da audição, se isso é através de garantia mesmo dos próprios direitos dele, né? Quando a gente está ali brigando, quando é professor, você briga pelos direitos dos seus alunos. Eu acho que é garantir qualidade. Agora, é esse o papel do terapeuta, é garantir qualidade de vida para a pessoa, né? Independente do tempo que leve para você garantir essa qualidade de vida. Qualidade. Ele tem que ter condições de viver bem. Eu acho que é isso que é importante. Aprendi isso que você está falando com uma cliente nossa, a Espaço, Uhum, isso com a Ana, uma das Anas. Ela uhum. falou isso em uma conversa nossa e eu falei, gente, é verdade. O profissional ele precisa garantir essa qualidade de, não é o que é a qualidade de vida, né? A qualidade, a Qualidade de essência, vida. qualidade de vida. Mari, bom, queria que você deixasse seus recados finais, suas redes,
já falar novamente muito grata. Foi muito, muito prazeroso, foi uma conversa leve e muito esclarecedora. As pessoas vão conseguir ver aqui. Daí eu salvo novamente essa segunda parte no YouTube. Domingo a gente solta e depois a gente faz alguns cortes, então outras pessoas terão a oportunidade. E fico Tá muito certo. feliz de você dedicar tempo, conhecimento aqui pra gente. Daí eu Imagina. queria, se você divulgar as suas redes, como os pais te procuram, falar às vezes do seu método, como que você faz, se atende profissionais também, só pais. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, como as pessoas te encontram. Hoje eu estou com um consultório, né? Eu tenho atendimento no consultório e eu também agora comecei na parte de audição. Então eu estou trabalhando no centro auditivo também, nessa questão de garantir qualidade de vida, né? Então ter essa oportunidade de trabalhar com pessoas também que precisam ter acesso à audição de novo, através de aparelhos auditivos. E dentro dessa metodologia, até que eu tenho no meu Instagram, que você já divulgou, Marielle Audiofono, né? A Marielle Underline Audiofono, porque eu quero integrar essa questão cognitiva, do desenvolvimento cognitivo da pessoa, com a audição e a linguagem. Então, eu acabo trabalhando essas três grandes frentes nas minhas sessões, né? Que eu acho que tem que ter, que é importante integrar, ter essa integração. Eu gosto muito de trabalhar com escolas, né? Então, trabalho com o professor, de fazer a palestra, de explicar. Porque, como eu falo assim, além dos pais terem essa atenção, o professor também é aquele que fica mais tempo com a criança. Verdade. Então, ele nos ajuda muito nessa observação e de repente, chegar para o pai e para a mãe e falar assim: olha, por mais que você também tenha demorado para desenvolver a fala, não custa fazer uma avaliação, né? Porque eu falo para os pais assim: mas olha o que você conseguiu. Eu já escutei isso de um pai de um paciente. Nossa, eu comecei a falar com 7 anos. E eu tô aqui conversando. Mas o esforço que você teve que fazer Nossa! depois que você começou a falar para, né, fazer. Não, não, o teu cérebro não sentir tanto aquela janela de 7 anos sem a comunicação efetiva. Então, assim, eu acho que é importante ter essa fala com os pais. Eu gosto muito de trabalhar com os professores, né? E fico, assim, à disposição, né, de quem quiser entrar em contato através do meu Instagram. Ali tem acesso ao meu WhatsApp, né? Tem o WhatsApp, tem o meu site também, através do Instagram. E aí conhecer um pouquinho do meu trabalho, da metodologia que eu utilizo. E aí eu fico à disposição, Então, grata, Lidiane, você pela atende, oportunidade. Mari, você É, atende, então, por exemplo, professor que precisar de apoio, suporte, isso, você tem como ajudar. sim. E o atendimento, né? Isso, eu Atendimento faço. aqui em Eu Campo tenho Grande, atendimento. Isso. Mato Grosso do Sul. E aí você faz o seu método. Isso, né? A Perfeito. minha metodologia é dentro do meu planejamento terapêutico. Então, é Perfeito. como eu atendo individualmente as crianças. Pergunta: você faz algum tipo de trabalho com fonoaudiólogos? Nunca fiz. Nunca fez? Não, Tá. nunca fiz. Tá. Acho que é bastante interessante, Não né? A vai gente ter esse perguntar. momento de troca, assim, Não, de... porque no caso ele não tem fonoaudiólogo, né? E É, não é tem, é verdade, difícil encontrar os profissionais. Mas é fico muito verdade. feliz que você tá formando esses novos profissionais. Daqui uns 3 anos a gente tem eles formados? 3? Estamos acabando esse primeiro ano, né? Então, Então daqui 3 anos, daqui forma a 3 primeira anos. turma da UEMS. Bacana, legal, fico muito feliz. Mari, muito obrigado, que Deus abençoe. Uma Você excelente também. noite. Gente, não teve perguntas, depois caiu, voltou, mas deu tudo certo, a gente conseguiu voltar. Então, fico muito feliz para quem ainda está ao vivo aqui com a gente. E Deus abençoe, Mari. E Obrigada. quem sabe a gente consegue outras oportunidades, fazer alguma imersão, trazer algum tema. Eu, Tchau. 2026, eu estou liberando um pouco minha agenda para alguns projetos aqui no Mundo Atípico. Mas eu precisava de mais tempinho, um pouco. Então, quem sabe a gente faz alguma coisa aí temática, alguma imersão, convida os pais para trazer, falar alguma coisa sobre linguagem. Vamos pensar, Eu e aí acho, depois eu a gente acho fala. muito legal. Eu acho importante também ter esse momento com os pais, até para diminuir um pouco a angústia, né? De ter Sim, essa troca, como a gente teve aqui, de ter com um grupo de pais também. Eu acho perfeito. bem interessante. Fico à Tá disposição. joia. Obrigada, viu? Deus Tá abençoe. bom? Você também. Boa Tchau, semana. tchau. Você também. Tchau.